Shalom, minha gente. Shalom, shalom. A Home Church Igreja em Casa apresenta Aulas com Maria. Eu sou Davi José de Patinga, Minas, Brasil. Estou aqui para a nossa 13ª e última Aula com Maria. Aula com a Santa de Deus Maria de Nazaré. Aprendemos com a primeira aula, ou na primeira aula, aprendemos com a Maria bíblica. Segunda aula, Maria humana. Terceira, Maria autoconsciente de pecado. Quarta, a Maria agraciada. Quinta, a Maria mulher. Sexta, a Maria virgem. Sétima, a Maria noiva. Oitava, a Maria esposa. Nona, a Maria mãe. Décima, Maria escrava bem-aventurada. 11ª, Maria discípula. 12ª, Maria regenerada e cheia do Espírito Santo. E 13ª e última, a Maria salva no paraíso com Abraão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 9 ao 14, diz-nos: Depois que lhes disse isto, Jesus, vendo eles, foi elevado às alturas de uma nuvem, o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Tendo chegado, subiram ao cenáculo onde permaneciam. Os presentes eram Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Esta é a última menção bíblica de Maria. Daqui para frente, nada mais sabemos dela, ou nada mais temos de relato bíblico acerca de Maria. Apocalipse 12, qualquer principiante em Apocalipse sabe disso, não pode ser entendido literalmente. Que alguns insistem que Apocalipse 12 está descrevendo Maria, mas qualquer um sabe que ele não pode ser interpretado literalmente. Esse capítulo não pode ser interpretado literalmente, capítulo 12 de Apocalipse, pois se é verdade que o filho nascido da mulher, aqui em Apocalipse 12, e que foi arrebatado para Deus ao céu, é sim literalmente Jesus, então aqui é literal, sim, é literal. Mas o dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, não é literal. Então não dá para literalizar Apocalipse 12 para fazer uma adequação e aplicá-lo a Maria. A mulher de Apocalipse 12, vestida do sol, calçada da lua e portadora de uma coroa de 12 estrelas, que devido à perseguição do dragão fugiu para o deserto, onde é alimentada por todo o período gentílico, que é chamado também de a plenitude dos gentios, ou a plenitude das nações, o tempo dos gentios, que somando há 3 linguagens para descrever esse período, que também é um período simbólico, que vai desde a estada de Jesus na terra
né? Tempo que ele esteve entre nós, visivelmente aqui entre nós, até a sua segunda vinda, onde inaugurará novo céu, nova terra, e matará o iníquo e destruirá o dragão, e o mal será banido. Esse período, né, é o período em que a mulher está ocultada no deserto. E, por exemplo, Apocalipse 11, aqui na mesma página do Apocalipse 12, fala que Jerusalém seria pisada, verso 2, mas deixa o átrio, porque está sendo medida a cidade, né, na visão de João, mas deixa o átrio, que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios, aos pagãos, às nações, aos não-judeus, estes nações pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo, né? Ou no caso aqui da mulher que foi protegida no deserto, porque em Apocalipse 12, verso 14, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar onde é sustentado por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou seja, o mesmo tempo. Então aqui é muito simbólico, não há literalidade aqui, né? Você não vai ver literalmente um dragão, você não vai ver literalmente Maria fugindo de um dragão, você não vai ver Maria recebendo um rio de águas atrás dela, né? Seria a revolta das nações contra Maria. Você não vai ver Maria escondida no deserto, fugindo para o deserto, escondida no deserto. Literalmente, você não vê isso aqui. Então, ou seja, não é um texto que se aplica a Maria. Então, quem é a mulher aqui? Ora, nós temos que... Como é que a gente sabe que o filho que nasce aqui é Jesus? Porque a profecia, as outras escrituras falam dele como sendo aquele que irá julgar as nações com cetro de ferro. Então, as outras escrituras nos ajudam a entender aqui que o filho é Jesus. Como é que a gente sabe aqui que no Apocalipse 12 o dragão é a serpente, é o diabo, né? A velha serpente, o diabo, Satanás. Porque outras escrituras, por exemplo, Gênesis 3, nos diz sobre esse diabo, serpente, esse diabo, dragão. Então, é Apocalipse 12, mais outras escrituras. Conclusão, Jesus é o Filho, o que foi arrebatado ao céu. Atos, nós acabamos de ler aqui o relato de Atos 1, em que Jesus é levado ao céu, né? Como é que a gente sabe que o dragão é simbolicamente aqui o diabo? Por causa de outras escrituras. E para a gente saber quem é a mulher aqui, como é que a gente sabe quem é essa mulher? Lendo outras escrituras, por exemplo. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e portando uma coroa de 12 estrelas. Quando você vai para o Gênesis, capítulo 37, versos 9 e 10, descrevendo o sonho de José, você tem lá Jacó, que é Israel, é o sol. Você tem a mulher de Raquel, né? Mulher de Jacó é a lua, e os filhos são as 12 estrelas. É só ler Gênesis 9, 37, 9 e 10. Outras escrituras nos dizem, então, que essa mulher é uma nação. Em João 16, versos 20 e 22, Jesus fala com os discípulos, falando da crucificação dele, em forma de uma mãe parindo seu filho. E quem é a mãe ali que está parindo os filhos? Os discípulos. João 16, 20 e 22. Em Gálatas 4, 24 ao 26, Paulo chama de a Jerusalém celestial, a que desce do céu, a nossa mãe.
A outra pista também extraordinária é Êxodo capítulo 19, verso 4, em que fala que o próprio Deus falando que ele levou Israel para o deserto, tirando do Egito para o deserto, nas asas da águia, ou como asas de águia, enfim. Aí você pega todas essas citações, estamos aqui no Apocalipse, não apontando para uma mulher física, uma indivíduo mulher, não, ou um indivíduo mulher, não, mas há uma nação, há uma congregação de gente responsável por trazer o Mashiach ao mundo, e que há perseguição não só das nações, mas do próprio diabo contra essa nação, a fúria, e aí depois também aos demais filhos dela. Quem são? Aqueles que observam os mandamentos de Jesus, o Evangelho, certo? E você vai ver ao longo da história, você não vê Maria, as nações perseguindo Maria, Maria fugindo de perseguições, não. Tem um episódio ali, quando ela vai para o Egito, na fuga para o Egito, é em proteção a Jesus. O perseguido ali não é Maria, o perseguido ali é Jesus. Não se aplica a ela. Agora, a nação de Israel até hoje, o Irã está pregando hoje, agora se você for ver notícias, o Irã está pregando a total aniquilação de Israel. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, o grande sonho do Hitler, e ele empenhou nisso, foi para matar o último judeu da face da terra. Coincidência ou não, hoje o mundo está dividido entre o dragão e a águia. Dragão vermelho e a águia. Dragão vermelho, você sabe quem é? China. A águia, Estados Unidos da América. O único grande país que ainda defende de alguma forma Israel. Mas a fúria das nações contra Israel é enorme. Quem sabe um dia a gente faça uma série só sobre Apocalipse 12, ou só sobre essas profecias, enfim. E hoje o mundo ocidental está, não bastasse o oriental, mas o mundo ocidental está declaradamente em guerra contra os valores judaicos cristãos, ou seja, a briga é contra a mulher e contra os demais filhos dela, os cristãos. Ou se você quiser inverter a ordem, os cristãos e os judeus. A ordem dos fatores não altera o resultado neste caso aqui. A mulher foi para o deserto, não para o céu, como Jesus o foi. Então isso também não serve para... Apocalipse 12 não serve para fundamentar a crença na assunção de Maria, porque ela não foi para o céu, ela foi para o deserto, e está no deserto até hoje, porque não acabou o tempo das nações. Mesmo se ela tivesse sido... mesmo se o texto estivesse referindo-se a Maria, ainda não significaria nada sobre subir em corpo ao céu, porque ela foi para o deserto, esse deserto não é céu. Não que ela não pudesse ter sido levada em corpo ao céu, não, por quê? Porque outras pessoas foram em corpo ao céu. Enoque, Hebreus 11:5, Enoque foi trasladado sem ver a morte. Elias, em 2 Reis 2:11, foi levado ao céu em corpo num carro de fogo. E principalmente Jesus, Atos 1:9, por exemplo. Eles viram ele subir, uma nuvem o receber. Foi em corpo. Mas todos esses, ou todos esses relatos bíblicos, todos esses têm relatos bíblicos, testemunhas, etc. Por que Maria não? Você não encontra uma citação falando de Maria sendo levada em corpo ao céu? Então é uma crença que não dá para ser fundamentada nas Escrituras. Não tem um relato. João, o apóstolo amado, que teria acolhido Maria em casa até o fim de sua vida, escreveu seus escritos, o Apocalipse, o Evangelho de João, as 3 cartas de João, no finalzinho do 1º século, quando Maria já tinha morrido há tempo, e não escreveu nada nesse sentido, porque Apocalipse 12, repito, não refere-se a Maria. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, defendia a pecaminosidade de Maria, tendo em vista que ela, como todo
todo ser humano morreu. Aliás, Maria tem 2 túmulos, porque ninguém sabia ao certo onde ela foi sepultada, só sabia que ela morreu e foi sepultada, mas não sabia ao certo aonde. Bom, um grupo defendeu Jerusalém, outro Éfeso, então 2 túmulos. Um em Jerusalém, outro em Éfeso. João apóstolo, ele não nos falou nada sobre Maria. João Paulo II, Papa e Santo dos Católicos Romanos, num comentário sobre a proclamação do dogma da, entre aspas, Assunção de Maria, João Paulo II, nesse comentário feito, aliás, a Assunção de Maria, o dogma ela foi proclamada assunta ao céu em corpo em 1950, então antes de ontem, né? Se pensarmos que nós estamos com 2000 anos de história cristã. Bem, João Paulo II, comentando sobre Papa Pio XII, o que aclamou, ou que proclamou o dogma da Assunção de Maria, escreveu João Paulo II assim, abre aspas, ele, referindo-se ao Papa Pio XII, não quis negar o fato da morte, mas apenas não julgou oportuno afirmar solenemente a morte da Mãe de Deus como verdade que devia ser admitida por todos os crentes, fecha aspas, ou seja, ela morreu. Que os santos de fato nunca morrem é doutrina inegociavelmente cristã. Por exemplo, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, verso 51 a 53. Em verdade vos digo, dizia Jesus, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ou seja, jamais morrerá. Disseram os judeus, agora sabemos que estás possesso de demônio. Agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas, e tu lhes dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensas tu que és? Porque Jesus disse, quem crê em mim de fato nunca morrerá. Ele será, você louco é pouco, você está endemoniado, não tem lógica, o menor sentido que você está dizendo. E aí para nós que estamos há 2000 anos depois, olha quanta gente morreu depois que Jesus falou isso, e gente crente, hein? Aliás, todos os apóstolos, todos os santos. E então, como assim? Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, verso 27, 37 e 38, diz, chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, os saduceus não criam ressurreição, perguntaram. E aí vai levantar a questão da mulher que teve 7 maridos, então. Verso 34, Jesus começa a responder. Aliás, verso 34 ele começa a responder, no verso 37 e 38 é que nos interessa. E que os mortos hão de ressurgir, mostrou-o Moisés no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés disse isso, Abraão, Isaac e Jacó eram mortos. Ora, disse Jesus, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois outra escritura diz, o próprio Deus dizendo que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Pois para ele, então como é que faz? Porque ele se apresenta a Moisés como sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles estão mortos. Na outra escritura ele diz, Deus não é Deus de mortos, sim de vivos. Como é que Jesus responde isso aqui? Ele responde, porque para Deus todos vivem. Ou seja, nunca morreram. O que morre então? Corpo, minha gente, corpo. Corpo morre. Porque pó tornará. Corpo morre, mas é só corpo. Quem diz que a gente é só corpo? Aliás, aí você começa a entender o que Jesus diz, que quem crê nele nunca morre de fato. Os santos, de fato, nunca morrem. Aliás, algumas páginas antes, eis Abraão vivíssimo, porque quando
você volta para o capítulo 16 de Lucas, versos 22 a 25, 3 páginas antes. Abraão está vivíssimo, porque um pobre e um rico, ambos morrem. Verso 23, no Hades, na sua Bíblia aparece inferno, está errado essa tradução. No Hades, que é a palavra grega para Sheol, mundo dos mortos, estando em tormentos. Então não é sepultura, né? É muito mais profundo que sepultura. Estando em tormentos. Ele está falando do rico. Ergueu os olhos e viu ao longe quem? Quem? Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O cara está orando a Abraão. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Ué, Abraão não morreu? Sim, mas o que morreu de Abraão? Corpo. Está sepultado, inclusive existe a sepultura de Abraão, assim como de Isaac, de Jacó e todos os profetas. Mas Jesus disse que eles não estão, nenhum deles está de fato morto. Por quê? Porque a gente, quando vê corpo, é só metade, tem outra parte. Qual que é a outra? A imaterial, a espiritual, que é a essência do ser, o espírito. Abraão está vivíssimo aqui. Aí pergunta, então, se estão vivos, é permitido oração, invocação aos santos? Eles estão vivos. Ele não está invocando o morto, está invocando o vivo. Então, é permitido? Primeiro, não adianta. Segundo, é proibido. Por que não adianta? O próprio texto diz. Porque o rico está implorando a Abraão, e o que o Abraão responde? Ele diz, verso 26, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Respondeu eu, rogo-te, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para sugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, respondeu Abraão. Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Aliás, depois um Lázaro voltou dos mortos e eles não creram, né? Aliás, Jesus voltou dos mortos e até hoje milhões, bilhões de pessoas insistem em não crer. Porque não é essa a questão. Mas o texto está dizendo da impossibilidade de haver trânsito, comunicação, interlocução, interligação entre vivos e mortos, mortos e mortos. E é proibido, porque quando Abraão diz assim, olha, eles têm Moisés e os profetas. O que Moisés e os profetas dizem, por exemplo, sobre isso? Por exemplo, no Deuteronômio 18, 9 ao 14, o que Moisés disse sobre a relação com os mortos? Deuteronômio 18, 9 ao 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. Abraão disse, tem Moisés e os profetas. Vamos pegar um outro profeta, Isaías, por exemplo. O que o profeta Isaías disse sobre isso? Isaías capítulo 8, verso 18. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros que chileiam e murmuram entre dentes, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima.
Então olharão para a terra e verão somente a angústia, a escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Olha aqui. Estamos respondendo a pergunta. Então, se os santos estão vivos, podemos fazer comunicação com eles livremente, orações e súplicas, preces ou oferendas a eles, porque afinal de contas eles estão vivos. Resposta: não. Primeiro, que não adianta. Segundo, que é proibido. Abraão disse: tem a lei e os profetas. Se você não se relaciona com Deus por meio da lei e dos profetas, você não se relacionará através de quem já morreu. Eles estão em estado de elevação, mas não para interlocutar a nossa relação com Deus. Mesmo santo, mesmo santo. E quanto às aparições? E se o santo vem até nós? Claro, por invocação. Por que o texto proíbe invocar? Porque fiar invocação tem que haver aparição. As aparições são resultantes das invocações, das preces dirigidas a eles. Mesmo um santo é proibido. Que exemplo nós temos? Profeta Samuel. O profeta Samuel foi um santo homem de Deus, do começo ao fim, desde a infância até a velhice, até a morte. E morreu. Quando morreu? O rei Saul, a quem Deus havia desprezado, foi a uma adivinho, a uma necromante, para fazer um trabalho, para trazer Samuel. E o Samuel veio. 1 Samuel, capítulo 28, 3, diz: já era morto, Samuel já era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Aí versos 19 ao 22, que é o relato do que a mulher viu. O Senhor, presta atenção no que Samuel vai dizer: o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Porque, verso 15, disse Samuel a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Por que me inquietaste? Por que Samuel estranha a atitude do rei Saul? Porque a lei, Moisés e os profetas, proíbe a inquietação, o desassossego, a importunação do descanso dos santos. Se é crime importunar um corpo lá no cemitério, é pecado importunar um espírito no paraíso. E Samuel apareceu, porque o seu espírito estava vivo de fato. É um santo de Deus, que foi invocado. E invocado, trouxe uma palavra de maldição sobre o rei Saul. E no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14, diz-nos, preste atenção: assim morreu Saul, porque o Samuel deu data para sua morte. Assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e até consultou uma adivinhadora, e não buscou o Senhor, pelo que ele o matou e transferiu o seu reino para Davi, filho de Jessé. Ele desobedeceu ao mandamento de não invocar, não orar, não dirigir preces aos mortos. E mesmo quando houve a aparição de Samuel, um santo, ele foi condenado ainda mais, porque fez essa invocação de um morto. E quantas aparições? Ora, se você passa a vida inteira invocando um morto, o natural é que ele te apareça mesmo, de alguma forma. Se é o santo mesmo que aparece, se é apenas uma projeção dele, ou se um espírito é enganador em nome dele, não sabemos totalmente. Fato é que, primeiro, é proibida a invocação. Segundo, ainda que seja o santo mesmo, que aparentemente Samuel mesmo apareceu,
Isso não autentica o fenômeno como verdadeiramente aprovado por Deus. Porque o texto bíblico faz questão de afirmar que também por isso Saul se ferrou. Eu vou concluir. Ezequiel capítulo 14, verso 4. Preste atenção na alerta de Deus. Portanto, fala com eles e diz: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Para você achar que é o ídolo que está falando com você. Para você começar a acreditar que é o santo mesmo que está falando com você, que está aparecendo para você, quando na verdade Deus está lhe provando, lhe testando, se de fato estás ligado, conectado com os preceitos sagrados. A mesma verdade é repetida por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim: por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, ou seja, em não obedecer os preceitos. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou assim, a orar ao Pai dizendo assim: e não nos induzas à tentação. Não é não deixeis cair na tentação. O original lá é outra coisa. E não nos induzas à tentação, porque Deus pode fazer e Ele faz. Qual? Quando Ele percebe que a nossa rebelião de não obedecer os preceitos sagrados, inclinando-nos para obedecer o que o nosso nariz aponta, o nosso nariz religioso aponta, Deus nos entrega ao erro, para a gente se ferrar igual Saul se ferrou, sem justificativa. Você vai dizer assim: ah, mas Deus... A Deus ninguém questiona. Barro não questiona o oleiro. O que barro faz? Se entrega às mãos do oleiro e deixa o oleiro moldar do jeito que ele quiser moldar. A gente não se mete em questionar a autoridade de Deus. E ponto. Então, muito cuidado com as supostas aparições de santo A, santo B, santo C. Não se meta nisso. Das cerca de 20 mil aparições de Maria, um estudioso fez esse levantamento, diz que em 2000 anos de história cristã, relata-se pelo menos umas 20 mil aparições de Maria, supostas aparições. A mais importante delas as três mais são a de Lourdes, de Fátima e de Guadalupe. E das três, a mais importante é a de Lourdes, na França, na qual a Aparecida identificou-se com o nome de a Imaculada Conceição. Tanto insistir, pergunta o nome. Aí um dia ela falou: qual o nome? A Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Conforme vimos ao longo destas 13 aulas com Maria, a Maria bíblica, a Maria do relato apostólico, nunca foi concebida sem pecado. Nunca. Logo, a Aparecida em Lourdes, que é a mais importante de todas as supostas aparições, não pode ser a Maria da Bíblia, a Maria dos Evangelhos, a mãe de Jesus. O que fazer das aparições de Maria? Que Maria está salva no céu com Jesus, no paraíso, junto de Abraão, enfim, na mesa do banquete celestial, não paira a menor dúvida. Invocá-la não adianta e é proibido pelas Escrituras. Nem ela, nem ninguém. Só gente que fecha os olhos pelas Escrituras fazem isso. Mas e se ela me aparece e me diz algumas verdades?
Primeiro, os fins justificam os meios? Não. Por vias erradas? Tudo que vier por vias erradas vai ser errado. E, a meu ver, está provado que a mais importante aparição, a mais importante das importantes aparições, não condiz com o relato sagrado acerca de Maria, sequer pode ser considerada a aparição de Maria. Talvez a aparição de Samuel lá no Antigo Testamento seja Samuel mesmo, mas as aparições, pelo menos esta aqui, e é considerada a mais importante, não pode ser a Maria, mãe de Jesus, porque ela está desconectada com os relatos bíblicos sagrados. Eu sei que tem gente que não vai gostar disso daqui. Eu só queria colocar o seguinte: você ama mesmo, aprecia mesmo, gosta mesmo, admira mesmo, quer imitar mesmo a Maria dos Evangelhos, dos Apóstolos, a mãe do nosso Senhor, você vai ter que fazer a escolha entre uma Maria da sua imaginação e a Maria das Escrituras. Repito, o Jesus nosso, o Cristo nosso é o das Escrituras, 1 Coríntios 15. Qualquer outro está descartado. Qualquer outra versão de Jesus que não seja a das Escrituras canônicas judaico-cristãs está descartado. O mesmo critério tem que ser aplicado a Maria. Ah, mas essa Maria aí é muito simples, é muito humana, é muito parecida com a gente. É uma Maria muito diferente. Pois bem, mas é original. Você quer a cópia original? Aliás, não é cópia, né? Porque não é cópia. É outra coisa. É falsificação mesmo. Eu quero viver a minha vida todinha inspirado em Maria. Mas na Maria de verdade. Tudo pela verdade. Só a verdade nos basta. Qual a verdade? A verdade das Escrituras. Pois esta aqui é a revelação, o resto é especulação. Pai querido, Pai celestial, ajuda-nos na nossa caminhada a imitarmos sim essa discípula amada Maria, a mãe do nosso Senhor. Mas a Maria de fato, a Maria de verdade, a mãe de Jesus. A Maria da revelação, não a da especulação. Faça isso na cristandade hoje em dia, Senhor, e liberta a gente das superstições marianas e devolve-nos a pura e simples compreensão da Maria de verdade e que ela nos inspire no nosso viver cristão. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, o teu filho e também filho de Maria. Amém. Minha gente, muito obrigado a todos que receberam essas mensagens. Estou aberto a perguntas e questionamentos no meu WhatsApp. Fiquem à vontade. Tenham em mim não um inimigo, mas um irmão. É uma série, se você quer receber toda a série, eu tenho ela aqui arquivada, te envio de 1 a 13, da primeira a 13ª, fique à vontade. E vem aí, se você me permitir, vou estar enviando seu zap a partir da próxima semana, uma nova série para arrebentar com aquilo que há de errado em nós. Me aguardem. Shalom.